Então eu vou fazer uma pergunta filosófica para você, se você me permitir. Legal, você manda discutir qual. Adelante. Você sabe que o Paulinho é um estudioso. Sim. É um desses caras novos que surgiram e eu fico muito feliz. Apareceu o Coppola, apareceu Categoria o Paulinho, de base. apareceu o nosso querido Marinho, apareceu muita gente jovem e tem muita gente jovem também. E esse programa está aberto a todos aqui, claro, para falar, para a gente trocar ideia. Estava eu ontem pensando cá com os meus botões sobre a Guerra Fria. Pois não. E o Paulinho é um cara que mora nos Estados Unidos, que é um grande país, é uma superpotência. Certo. E estava eu pensando a respeito da situação americana, que hoje é um país dividido, muito dividido. E a gente começa a ver essa grande divisão também aqui no Brasil, se bem que aqui é a série C do mundo, nos Estados Unidos é série A. E eu estava pensando sobre isso quando teve aquele encontro que foi o final da União Soviética, que teve aquele encontro da Margaret Thatcher, do Gorbachev, do Helmut Kohl, que era da Alemanha, e do Reagan. E a Margaret Thatcher, ela falou naquele momento o seguinte: isso aí não é bom. Não é bom. Por quê? Porque você vai... O mundo não vai ser mais dividido. Aí eu fiquei pensando, os Estados Unidos é um grande país. E quando você é grande, você precisa ter um grande inimigo. E hoje os Estados Unidos não tem mais um grande inimigo. Quiçá a China. Quiçá a China. Você tem. Com certeza. Não, quiçá a China. Mas os Estados Unidos se dividiu, pensando eu, na minha burrice, porque eles não têm mais aquela ameaça comunista. Ou seja, ficou uma coisa meio assim e hoje você vê que é um país dividido. Estou falando bobagem ou não? Um grande país precisa ter um grande inimigo para você reunir o povo e o povo ter o mesmo ideal ou não? Excelente pergunta. Não, na verdade, os Estados Unidos, Emílio, eu achei ótimo que você está praticamente fazendo uma propaganda do meu curso, que essa é a pergunta que eu tento responder ao longo de 10 módulos no meu curso. O curso? O nome do curso é O Fim da América. O nome do curso é O Fim da América e trata justamente do fim dos... As pessoas pensam que eu estou prevendo o fim da América. Não, eu estou constatando o fim da América como nós a conhecíamos. E, na verdade, o fim do mundo como nós os conhecíamos. Tem várias razões para os Estados Unidos estarem divididos como estão, Emílio. Na verdade, boa parte dessas razões tem a ver com o sucesso das ações que estes inimigos fizeram nos Estados Unidos ao longo de décadas. Porque a América que a gente conhecia, a América histórica, o que se chama aqui de excepcionalismo americano, esse é um país que é fundado em alguns valores e alguns princípios, né? E alguns consensos sociais. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui importante, 90 e poucos % da população americana, até a década de 50, eram evangélicos, eram protestantes, eram cristãos. Não evangélicos e protestantes, mas cristãos de um modo geral, incluindo os católicos. Hoje, esse número está se aproximando de 50 e poucos %. Você hoje tem quase 30% dos americanos que não acreditam em Deus, tá? E se você for comparar, esse é um número parecido, está se aproximando dos números europeus, né? Na Europa você tem uma população muito grande que não acredita em Deus. E se você não acredita em Deus, e sendo bem filosófico, o primeiro cara que disse que isso aconteceria era o Nietzsche, né? Ele dizia o seguinte: se você não acredita em Deus, se Deus está morto, o homem que vai surgir no lugar é o super-homem, é o homem que pode tudo. Claro que... Por quê? Porque todos os valores que a gente tem como valores de consenso da sociedade, eles partem do pressuposto de você acreditar que existe um bem supremo. Porque se não existe um bem supremo, então tudo é relativo. Você concorda? Então, uma coisa que pode ser boa para mim, pode não ser boa para você, e uma coisa que pode ser justa para mim pode não ser justa para você. Então, se você não acredita que existe um summum bonum, como se diz, que é Deus, que é o bom absoluto, o bom maior, o bem maior, tudo é uma questão de interpretação. E todo o pós-modernismo, toda a corrente pós-modernista marxista, ela diz exatamente isso. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Você faz o que você quiser. É a tese do Sartre, é a tese de todos de certa forma, do Foucault, do Derrida, de todos os pós-modernistas, é justamente essa. E o que a gente está vivendo hoje na sociedade americana e no Ocidente inteiro é a ascensão dessa visão de mundo que é a visão pós-modernista, onde
você não tem mais absolutos, você não tem mais bens absolutos e todo mundo faz o que você quer. Com isso, você perde o consenso social. O que os Estados Unidos vivem hoje é a falta de um consenso social. Agora, tem outros componentes importantes. Quando você enxerga grupos como Black Lives Matter, Antifa, lá atrás os Black Blocs e o pessoal do Occupy Wall Street, tudo isso é orquestrado e financiado. As organizadoras, por exemplo, do Black Lives Matter, elas admitem que elas são marxistas treinados. E o que é a doutrina marxista em resumo, Emílio? Em resumo, o que é a doutrina marxista? A doutrina marxista nada mais é do que você provocar dissenso entre as pessoas, entre os que têm versus os que não têm. Você dividir a sociedade no maior número possível de núcleos. Luta de classes no marxismo original, mas hoje você não tem mais luta de classe, você tem lutas de sexos, lutas de gênero, lutas de raça, lutas ideológicas. Essa é a forma como o marxismo funciona. Então, quem dividiu a América, Emílio, muito claramente, quem dividiu a América foi o marxismo. Isso só foi possível porque a sociedade perdeu os seus valores fundamentais, principalmente o cristianismo que uniu o país, e aí o país ficou vulnerável para as ações da esquerda. E hoje a esquerda é quem divide os Estados Unidos. Você tem metade do país que é a direita, que pensa como todos os americanos sempre pensaram desde a sua fundação, né? Os valores permanecem o mesmo, e uma esquerda democrata que hoje tem uma visão do país que eu não sei nem descrever. Então, eu não sei nem descrever. Mas veja bem, outra coisa também que pouco foi falado aqui, né? Que é a carta dos milicos na França, cara. Na França, que um grupo de oficiais militares franceses publicou uma carta aberta. Eles alertam o presidente Macron da sobrevivência da França, que está em jogo com essas concessões que ele está fazendo ao islamismo e tal. Você vê lá na França também tá essa... É uma guerra? Essa confusão, né? Essa confusão. Tem um não sei como é que... Eu não sei para onde que esse negócio vai, né? Eu também não sei, Emílio, vou ser bem sincero. O mundo vive hoje, e você foi o cara... É impressionante a tua capacidade de percepção, como você tá falando nisso. Pô, Maninho, a gente não vai acreditar mais em instituição nenhuma, a gente não vai acreditar mais na imprensa, a gente não vai acreditar mais em governo, a gente não vai acreditar em mais nada. E no final, as pessoas estão muito decepcionadas com as instituições. A credibilidade das instituições no mundo inteiro está muito, muito baixa. E eu não sei onde isso vai acabar no mundo. Tem um livro que eu esqueci o nome do autor agora, mas é National Populism, o nome do livro. E ele fala, foi publicado no Brasil, Populismo Nacionalista, se não me engano, a editora Record. Ele fala justamente da revolta das pessoas comuns contra o establishment e como esse fenômeno começou a varrer o mundo. Eleição do Donald Trump, eleição do Bolsonaro, Brexit, a mesma coisa na Holanda, Itália. Você começou a ter movimentos no mundo inteiro de pessoas repudiando o que era o establishment. Eu tenho... Oi, perdão? O establishment. A máquina, o sistema, porra. Mais ou menos, o establishment. Exatamente. Eu tenho a impressão... Tá? De que depois de tudo que aconteceu agora com o coronavírus, eu tenho a impressão de que a revolta da população com as autoridades, com a imprensa, com todo mundo, aumentou porque as pessoas foram muito enganadas. As pessoas foram muito enganadas. Você vê agora, exemplos, auditoria forense rolando em 2 estados agora nos Estados Unidos, uma coisa que vai se multiplicar, auditoria forense das eleições do ano passado. Então, você está tendo uma auditoria forense no Arizona, por ordem do Senado do Arizona. Aqui os estados têm seus senados. O estado do Arizona. E ontem, o Senado do Michigan autorizou a auditoria forense das eleições do estado do Michigan. Então, as pessoas estão cobrando os seus constituintes, os seus representantes. Os constituintes estão cobrando os seus representantes para que eles ajam. Outro exemplo. A gente passou aqui quanto tempo a gente passou achando que era proibido dizer que o vírus chinês... Primeiro, que ele tinha vindo da China. Segundo, que ele tinha vindo de um laboratório chinês. Era proibido dizer isso. Mas você lembra? Desde o início da pandemia, todo mundo está em dúvida de onde é que vem o vírus. Logo no início, o Lancet e a Nature, duas publicações científicas renomadas, publicaram artigos
dizendo, o Lancet disse que era uma teoria da conspiração maluca, e a Nature dizendo que com 90 e poucos % de certeza o vírus tinha vindo de origem animal. E aí ficou aquele negócio, né? Eu sou um cara cético, falei, bom, são 2 publicações respeitáveis e tal, eu tenho um pouco de dúvidas. E aí começou as pessoas começaram a ficar em dúvida em relação a isso, né? A OMS foi lá e mandou um grupo inspecionar e tal, e o grupo também voltou dizendo que o vírus não tinha origem de laboratório. Aí ontem eu tô aqui assistindo televisão e o show mais assistido de todos os Estados Unidos é um show de um cara chamado Tucker Carlson Tonight. E, curiosamente, eu já tinha conversado com o André antes sobre esse assunto. A gente estava no telefone antes do Tucker e eu falei com ele sobre esse assunto. Saiu um artigo aqui de um cara chamado Nicholas Wade, e só para dar um nível do quanto esse cara é, como se diz, pica. Durante 30 anos ele foi editor de ciência do New York Times. É um cara que passou pela Nature e passou pela Science, 2 das revistas mais renomadas aqui nos Estados Unidos. Ele publicou um artigo gigantesco, tem, sei lá, umas 10 páginas, deixando, assim, pouquíssimas dúvidas de que o vírus tem, sim, origem em laboratório. Eu te digo assim, no meu grau de certeza, hoje está perto de 90%, depois de ler esse artigo. E aí e vocês vão tirar a mesma conclusão. Olha que coincidência, tá? A gente ouviu a história inteira dizendo que o vírus vinha de onde? De um mercado, que alguém comeu uma sopa de morcego. Sim. Não era essa a história? Essa era o Pacholinho, o outro, sei lá, bicho lá. Prelúdio. Exato. Porque o que acontece? O morcego não tem como passar o coronavírus direto para humanos. Eita. E aí você teve os outros 2 coronavírus, o SARS e o MERS, tiveram um hospedeiro intermediário. Só que o hospedeiro do SARS foi achado em 4 meses, o hospedeiro do MERS foi achado em 9 meses. Até hoje ninguém achou o hospedeiro do coronavírus, do Covid-19, né? Do SARS-CoV-2, na verdade, que causa a Covid-19. E aí, pô, ficou... Outra coisa que você vai olhar, aí você vai olhar assim, pô, mas de onde é que veio o vírus? Não, o vírus veio de Wuhan. Aí você fala assim, mas Wuhan? O que tem em Wuhan? Pô, rapaz, Wuhan tem o laboratório da China que faz pesquisas justamente com coronavírus. Eita. Aí você fala assim, pô, mas caraca, mas que coincidência estranha. Aí você teve uma declaração do secretário de Estado, Mike Pompeo, na época, no dia 15 de janeiro desse ano, dizendo, não, os Estados Unidos já detectaram que as primeiras pessoas que tiveram coronavírus, os pacientes iniciais, não foram pessoas que foram ao mercado de Wuhan, não. Foram justamente pessoas que trabalhavam no laboratório de Wuhan. Eita. Aí você fala assim, opa. Aí, olha que doideira. Agora eu vou explodir a cabeça das pessoas, tá? Quem financiava essa pesquisa no laboratório de Wuhan? Os Estados Unidos. Você fala, como é que é? Sim, os Estados Unidos. E você quer saber quem autorizou, quem foi o homem que autorizou essas pesquisas? Quem? Dr. Anthony Fauci. Porra, que puta lá vida, hein, velho? Bom, eu sei que parece um filme. É um filme bom. Eu sei que parece um filme, mas é tudo real. O cara das 3 máscaras. Não, quem não acredita em mim, tá? Porque eu falo as coisas e a pessoa fala, você tá lendo isso aí num blog obscuro. Lê o artigo, tá? No Washington Post, jornal de esquerda americano, jornal do Watergate, jornal do Jeff Bezos, tá? O Washington Post, jornal que os correspondentes brasileiros adoram. Leiam a opinião do Josh Rogin, que tá lá. Ele publicou um artigo dizendo isso, o Josh Rogin, porque o Congresso americano está cobrando explicações do Dr. Anthony Fauci a esse respeito. E você quer saber do melhor? Sabe o artigo da Lancet que eu falei aqui, que o artigo do Lancet, e sabe quem foi o cara que escreveu o artigo do Lancet? Um cara chamado Dr. Peter Daszak. Ele é o presidente de uma empresa chamada EcoHealth Alliance, de Nova York. Você sabe o que é essa empresa? Essa era a empresa que o governo americano usou para financiar justamente a pesquisa nesse laboratório. Então, o cara que escreveu o artigo negando que o vírus tinha origem chinesa no Lancet, esse cara é o cara que financiava a pesquisa. Eita. Agora, quer cair mais? Tem mais? Tem o nocaute agora. É o nocaute. O nocaute. Esse foi o único americano que fez parte da comitiva da OMS para investigar as origens do vírus. Que loucura. E eu vou te dizer um negócio? Não vai. Isso tá no Washington Post, o Peter Rogin é comentarista da CNN também, tá na Fox News, tá em tudo. Investigação do Congresso americano. Você sabe qual foi a única linha que eu li na mídia brasileira? Sabe o que eu li na mídia brasileira sobre esse assunto? Nada. Nada. Você sabe por que eu não li nada?
porque isso meio que vai dar razão pro Bolsonaro. E a mídia brasileira só sabe trabalhar... As pautas dos jornais são assim. Esse assunto dá razão... É bom pro Bolsonaro? Tira. É ruim pro Bolsonaro? Bota pra cima. É só isso. Não saiu nada. Não tem nada no Globo, não tem nada na Folha, não tem nada no Estadão, não tem nada nada, em nenhum veículo. Nenhuma das mídias... Se o sujeito não ouve Jovem Pan, ele não vai saber que isso aconteceu. Eu recebi isso aí da Sky News, que deve ser europeia, uma agência de notícias... Sky News é da Austrália. É australiana, então. Eu recebi isso aí, mas recebi também em grupo que ninguém gosta. Grupo do tiozão. O tiozão. Mas é muito fácil você desdenhar de tudo que ele disse agora. É muito fácil desdenhar de tudo que ele disse agora, dizendo, não, isso é conspiração, direita de chapéu de alumínio, mas... Você tem uma base, e você tem uma base de fato... Está repercutindo. Desmente, me deu um prazer enorme de desmentir o que eu estou dizendo, que a pesquisa não foi financiada, que o Wuhan não tem essa pesquisa, que o laboratório de Wuhan não estava fazendo pesquisa justamente com como transformar... Olha só, a tal da doutora... Tem uma mulher aqui que é a doutora Xi, não sei lá das quantas, a médica mais famosa. O pessoal chama aquela de Bat Lady, a mulher morcego. Essa mulher, a pesquisa dela em Wuhan era como pegar coronavírus e transformar esses coronavírus de morcego em coronavírus que chegam para os homens. A notícia que você leu do Sky News é uma rede grande de televisão da Austrália, que é do mesmo grupo do New York Post, do Rupert Murdoch, né? Do Rupert Murdoch, do maior jornal dos Estados Unidos, que é o The Wall Street Journal, é do mesmo grupo, tá? E a notícia da Sky News diz o seguinte, que o governo chinês estava já há muito tempo, 5 anos, pesquisando como utilizar coronavírus, sei lá qual é o plural de coronavírus, acho que é coronavírus mesmo, como armas biológicas. Bom, mas a Austrália está em pré-guerra com a China, né? Quadro minério. Então, né? Arma biológica já foi usada, né? Depois da Segunda Guerra já teve na China, no Japão, tal, teve arma biológica. Mas deixando esse assunto um pouco para lá, por exemplo, o que eu falo é o seguinte, né? Que você está falando da instituição, aí o OMS. Não sei se vocês se lembram quando saiu lá quando começou o coronavírus, o cara falava o seguinte... O Tedros lá, sei lá quem falou, foi o OMS. Que a gente recebeu, notícia, falou no Jornal Nacional, todo mundo faz. Tem a gente que falou. Olha, o vírus no plástico, ele dura 48 horas. No metal, 3 dias. Não sei o que, 4... Papelão. Que a gente passava. Agora o cara chega e fala, não, pode ficar tranquilo, que superfície não passa nada. Pô, como é que ele tem essa certeza lá e agora ele tem essa certeza? Aí você fala, porra, bicho, eu não acredito mais nesse cara. Por que falar isso? Criar o caos. É que ninguém sabe. Vamos ver todo mundo é que ninguém sabe. Eu vou te responder. Eu posso te responder. Então fale. Se você eu vou te responder. Porque é o seguinte, eles não sabem. Mas em vez deles dizerem, eu não sei, o que eles acham? Eles acham que o povo é burro demais. Você vê, as pessoas chamam frequentemente a forma como eles se expressam a respeito do povo é pejorativa. Uns chamam de gado, outros chamam de deploráveis. É sempre pejorativo. Né? O William Bonner chama o espectador do Jornal Nacional de Homer Simpson. É sempre pejorativo. Essas pessoas, elas enxergam o povo como muito burro. Então eles falam assim, se eu der a informação como ela é, as pessoas não vão fazer o que é certo. Então a gente precisa manipular a opinião pública. E já teve diálogo de procurador dizendo isso, né, vazado. A gente precisa manipular a opinião pública para que eles façam o que a gente quer que faça. O doutor Anthony Fauci tem... ele tira a onda, ele tira a onda de que ele manipula a opinião pública. Já falou que manipulou em relação à vacina. O André sabe disso. Já falou. Não, mas desculpa, Emílio, esse assunto aqui, que pra você contar na roda do bar, ou realmente você fica... eu tô aqui impactado. Sim. Qual que é a tua conclusão disso? Porque, fazer um resumão, uma sinopse, voltando pra essa história aí, que tem gente que fala que é a teoria da conspiração, e tem gente que fala que realmente faz muito sentido. Sim. O que você acha? Porque os Estados Unidos que mandou, então, fazer essa pesquisa do coronavírus, a China que estava fazendo o negócio, de quem que é a culpa? Qual que é o interesse? Qual que é a conclusão dessa matéria para você? Quem que espalhou o coronavírus? Tem duas possibilidades que eu digo o seguinte, hoje o meu grau pessoal de certeza de que o vírus veio do laboratório de Wuhan é muito alto, tá? A outra hipótese, que é a natural,
não explica tão bem a ideia. Tá. Então, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é você saber se o vírus vazou de um laboratório de Wuhan, e tem uma informação importante que fizeram uma avaliação para ver qual era o grau de segurança genética, né? Segurança biológica, na verdade, que você tinha dentro desse laboratório. E aí chegaram à conclusão que esse laboratório só atingiu o nível 2 de segurança biológica em Wuhan. Porque o chinês, ele não tem muito padrão de qualidade. Cai foguete. De vez em quando você recebe um negócio que é a expressão Xing Ling. Então, o laboratório era um laboratório Xing Ling. O pessoal diz que o nível 2 é o nível básico de um consultório de dentista. Beleza. Então, assim, esse era, padrão Tabajara de qualidade do laboratório chinês que estava fazendo. Os cientistas não eram vacinados contra coronavírus. Não eram. Então, eles faziam pesquisa. Normal é o cientista fazer pesquisa com vírus, ele se vacina contra o vírus. Só que não tinha vacina ainda. Quer dizer, espera-se que não tinha vacina. Então, uma das hipóteses é acidente. Tá. A outra das hipóteses é que tenha havido uma liberação deliberada, intencional da China como arma biológica. E aí você olha, e nesse ponto também o presidente Bolsonaro foi correto no que ele falou, é o seguinte: toda vez que você vai olhar um crime, a primeira coisa que você avalia é motivo, né? Você vai fazer uma investigação. Qual é o motivo do criminoso? E aí, para você analisar motivo, você analisa quem foi o maior beneficiário. Então, se você tem uma mulher, um marido que morreu, velho, e uma mulher nova que ficou com toda a herança, ela vira imediatamente suspeita. Então, a China foi a economia que mais cresceu. Disparou, a economia cresceu. E a China vinha mal na guerra comercial com os Estados Unidos. Isso é verdade. Pois é. Você tem razão nisso aí. Isso é fato. Isso já foi dito já. Caraca. Exatamente. Se sentiu humilhado. Agora isso aí, Paulinho, nós nunca vamos saber porque trata-se de China, né, amigo? Nós nunca vamos... Não sei, qual é a diferença agora, Emílio, que eu acho muito interessante. Como os Estados Unidos que estavam financiando... Você tem razão, a China esconde tudo. E a própria OMS, o próprio Tedros reclamou. A gente não está tendo acesso à China. E a China não liberou os registros do laboratório de Wuhan. Aí você fala, mas por que, né, que você não está liberando? Qual o problema de liberar? Mas beleza. Não liberou. Só que agora, o que está acontecendo? Os congressistas americanos, republicanos, estão cobrando do governo americano falando o seguinte, não, peraí. Se a gente financiou essa pesquisa, a gente tem acesso aos dados. Então, por que o governo americano está escondendo esses dados? E aí, mandaram uma carta pedindo explicações para o Anthony Fauci, que não recebeu, não respondeu, mandaram para o NIH e tal, e esse assunto está começando a ser discutido aqui. O problema é um só. A mídia não quer falar... A mídia pica está sem saber como lidar com essa informação. Porque ela vai... O que vai acontecer? Quem foi a primeira pessoa que aventou essa possibilidade publicamente? Donald Trump. E, você vai fazer a mídia dar razão pro Donald Trump? Você vai fazer a mídia dar razão pro Tucker Carlson, que é o host aqui desse show que eu falei, do Tucker Carlson Tonight, né? O apresentador. A mídia não vai querer dar o braço a torcer. É um perigo, né? Porque a China está estendendo os tentáculos dela até para a seara cultural. Hollywood nem se fala. Então, o domínio econômico, monetário que ela tem sobre essas potências do Ocidente é realmente muito preocupante. Inclusive, enquanto vocês estavam falando sobre essa natureza obscura do regime comunista chinês, eu lembrei daquela frase do Churchill, quando ele se referiu à União Soviética, que ele dizia que a União Soviética é uma charada embrulhada num mistério dentro de um enigma. Então, a China também poderia talvez ser a versão atualizada disso. Mas vamos lá, Paulo, em relação ao governo Biden, né? Ele herdou uma vacina que funcionava, um plano de distribuição da vacina formatado e uma economia com todos os indicadores ali prontos para voltar a florescer, realmente na rota para voltar ao crescimento, e uma oportunidade inédita de vários acordos de paz surgindo no Oriente Médio, vide Omã, Sudão, Marrocos, Jordânia, Bahrein e companhia. E agora você vê a possibilidade da terceira intifada palestina contra Israel desde a primeira guerra deles em 1948. Realmente a economia também com números muito aquém do esperado, e a vacina aí também, muita gente evitando tomar vacina nos Estados Unidos, muita gente hesitando tomar vacina. Ao que você atribui isso?
Bom, as pessoas evitando tomar vacina, por que será? Você tem um epidemiologista-chefe lá do assunto Covid, né? O queridinho também por toda a mídia brasileira. O cara mente o tempo inteiro, não dá uma dentro. E agora você descobre que ele que financiou a pesquisa do coronavírus. Tudo que vier das autoridades nesse momento vai ser visto com desconfiança. Claro. Você tem um monte de gente que vira pra mim e fala assim, eu sou favorável à vacina, já falei pra vocês, já tomei a primeira dose, sábado agora eu vou tomar a segunda dose. Sou favorável, acho a vacina um espetáculo, mérito do Donald Trump. Acho que os números que a vacina estão, como vocês estavam falando aí, no Reino Unido, em Israel, aqui nos Estados Unidos mesmo, em 2 semanas a gente está com 1/4 do número de casos que a gente tinha. Eu tô com vida normal aqui na Flórida, eu não lembro nem onde é que estão minhas máscaras, entendeu? Isso é mérito da vacina. Então, eu sou favorável à vacina. Agora, eu entendo as pessoas que viram para mim e falam, Paulo, não vou tomar esse troço de jeito nenhum. Os meus pais, aí no Brasil, eu tive que implorar para os meus pais tomarem a vacina. Meu pai tomou a vacina da Coronavac. A minha mãe tomou a AstraZeneca. Mas porque na época que meu pai tomou, meu pai mais velho só tinha ele falava assim, mas eu não vou tomar essa vacina chinesa de jeito nenhum, não sei o que, blá, blá, blá. Você pode atribuir uma parte disso às falas do Bolsonaro? Pode atribuir. Mas eu acho que o próprio Bolsonaro é vítima desta visão de que tudo que vem do establishment você tem que ir contra. Imediatamente chega um negócio... A OMS fala um troço, eu mesmo já fico assim... Saiu um negócio no Jornal Nacional, eu automaticamente, a minha posição é contrária àquilo que tá lá. Depois eu paro pra pensar pra ver se eles têm razão ou não. Mas o meu reflexo é de ser contra, porque os caras mentem o dia inteiro. E todo mundo tem direito a questionar e duvidar e perguntar, não é? Isso é mesmo. Isso é um negócio que faz parte. Mas aí você pergunta e falam o quê? Quando você pergunta, te respondem? Não, eles falam, cala a boca, seu negacionista, não tem nada pra ser visto aqui, você odeia a ciência. Eu falo, mas você imagina você educar teus filhos assim? Paulinho, mais uma vez, obrigado, hein? Adoro vir aqui, é um prazer estar com vocês. Valeu. O Paulinho tem o curso dele. Top. Então tá aí o Real P Figueiredo. Vendeu que nem água. Twitter para vendeu? Vendeu bem. Graças a vocês. Dá o login aí pra gente, Paulo. Então, que login, pô? Vai lá, paga. Pede no login da conta. Pede no privado que eu te mando. Sei, o cara... já vendeu pra cacete. Então, ó, entra lá, Twitter e Instagram, tem o curso Real P Figueiredo, que é o Paulinho que entra aqui com a gente, que eu chamo de Paulinho, porque ele é bem mais jovem. Paulada. Eu posso Paulinho, não é que Paulinho Figueiredo parece que ele vai dar dicas de etiqueta. Figueroa. Mas é Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, @Real P Figueiredo, que conversou com a gente. Obrigado aí pelo papo.